Boa noite. Hoje, nesta edição do E2, a proposta que temos para si é falar sobre este canal que abriu portas à sociedade civil. Ou seja, trouxemos a dois para uma conversa sobre ideias, projetos, conceitos, objetivos, experiências. Vamos mostrar quais as expectativas que existem para este novo canal. Este estúdio onde nos encontramos vai ser o local para este debate. O cenário vai mudar dentro de momentos e as pessoas também. Boa noite, bem-vindo ao E2. Eu sou a Alexandra Carreira, sou estudante de jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa. Hoje vamos falar sobre a 2 no contexto do panorama televisivo português. Para isso, convidamos Manel Falcão, diretor da 2, Paquete de Oliveira, sociólogo, e Eduardo Sintra Torres, crítico de televisão. Para moderar também este debate está o professor André Sendim, professor na Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa. Boa noite. Antes de darmos início ao debate, vamos ver o que pensam alguns espectadores sobre a Nova 2. Já viu a Nova 2? Já vi, já. Adorei. E recomendo vivamente a toda a gente. Eu raramente vejo a 2. E porquê? Porque é um canal que não me chama muita atenção e pronto, não me interessa muito, não tem programas muito atrativos, por assim dizer. Eu não lhe vou poder responder essa pergunta porque eu não sei. A Nova 2 é o quê? É um canal? É uma revista? É um canal? Ok, pronto. Eu não sabia. Para quem é 2? Para quem é? Para quem procura uma alternativa às televisões generalistas demasiado massificadas, se calhar. Temos de ser sinceros, acho que não é para todos. Acho que é para um público que já tem, se quiser, um nível mental um pouco, talvez, fora da média, percebe? Para quem é 2, eu acho que é para... No fundo, está a atingir um alvo que é mais a nossa geração, pelo menos, eu tenho 24 anos, dos 20 aos 30 anos, eu acho que é o alvo a atingir pela 2, sem dúvida. Que programas fazem falta na 2? Boa pergunta. Eu acho que nenhum. Muito sinceramente, de entretenimento um pouco. Acho que é o que falta um pouco. Acho que é o que falta. Acha que a 2 pode vir a assumir um papel de relevo no panorama televisivo? Acho que sim. Acho que tem tudo para isso. A 2 eu acho que é útil porque preenche uma lacuna cultural na sociedade portuguesa, embora infelizmente ainda atinja apenas uma minoria. Eu penso que ela já assumiu, há uns anos atrás, que ela vem assumindo esse papel importante na televisão portuguesa. Eu penso é que a maioria da população portuguesa ainda não está preparada para entender, se calhar, as mensagens provenientes do Canal 2. Manel Falcão, perante esta diversidade de opiniões, o que é a 2? A 2 é, sobretudo, aquilo que um dos entrevistados disse. Pretende ser, melhor dizendo, um canal que ofereça uma programação complementar em relação à dos outros canais generalistas. É um canal que pretende ser feito em estreita colaboração com um conjunto alargado de entidades, 45, cerca de 45, que neste momento estão a trabalhar connosco e que nos ajudam a localizar temas, a abordar temas, a discutir assuntos e que contribuem num peso importante para a nossa programação. Mas, por outro lado, também que possa proporcionar aos espectadores portugueses a possibilidade de ver séries ou de ver gravações de concertos ou de ver outros programas de produção nacional e internacional que, de outra forma, teriam grande dificuldade em ser exibidos num canal de sinal aberto. Paquete de Oliveira, pegando especificamente naquele último depoimento que vimos, acha que os portugueses estão mal preparados para receber as mensagens da 2? Não, em minha opinião, a questão não se coloca em os portugueses estarem mal preparados ou não, porque face à proposta que a 2 faz, e que o Dr. Manel Falcão resumidamente acaba de dizer, digamos, há duas componentes aqui fortes. Há o que as 45 entidades, de algum modo, vão promover e vão produzir, ou encarregar alguém de produzir para pôr no ar, e há depois a própria proposta que a 2 faz em relação a séries de qualidade, em relação a outros programas. Portanto, o que
terá que acontecer com certeza é que em todo o grupo de audiências, as audiências, como em qualquer país, vão subdividir-se, com certeza, e vão subdividir-se também na 2. A questão, eu nunca gosto de ver muito o público a prioristicamente, ou seja, ter preconceitos sobre o público. Eu julgo que há uma escola, digamos assim, de marketing nestas questões do público, que diz que o público em si não existe, o público cria-se. Neste caso, acha que deve adaptar-se? Que o público deve adaptar-se? Não, ou que deve ser a programação que se deve adaptar às Não, penso que o público não terá que adaptar-se. O público face às milhentas ofertas que existem neste momento em televisão, quer dos canais generalistas, quer dos canais de cabo, o público com certeza que vai fraccionar-se e depois vai criar alguma habituação sobre programas, alguma habituação sobre canal. E, portanto, aqui a escolha de 2 vai pertencer ao público. Agora, penso que é um desafio. Eu no princípio, era cético em relação à proposta, mas depois confesso que vejo pouco a televisão para o que deveria ver, porque na minha qualidade de professor destas áreas deveria ver muito mais televisão. Inclusivamente, para pronunciar-me sobre a 2, deveria já ter visto muito mais programação da 2. Agora, o que me parece que no princípio era cético em relação à proposta. E era cético em relação à proposta porquê? Porque eu julgo, para mim a televisão hoje é resultado de uma máquina industrial e de uma máquina industrial complexa. Ora bem, as instituições, as 45 instituições de que o Dr. Manuel Falcão falava, estão todas elas um pouco fora desse enredo e dessa máquina. Por outro lado, julgo que não têm condições, a maior parte delas financeiras, ou que poderia ser, para recorrerem, digamos, a produtores de programas para depois pôr no ar. Agora, eu julgo que, do que já vi, importa não fazer grande incidência, de repente passar quase que para programas só de conversa, digamos, aqui estamos a debater a 2, mas eu penso que há uma carga neste momento não compensada de muitos programas de debate e de diálogo. É o mais fácil, é o mais barato, digamos assim. Não quero tirar o mérito de quem já está a promover isso. Agora, é preciso que nem das 45 instituições, nem todas caiam nisso, até porque televisão é fundamentalmente imagem, de facto. Dr. Manuel Falcão, que resposta é que temos para isto? Não corremos o risco de estar a cair na repetição do mesmo formato? Isto é um processo experimental e de aprendizagem para todos nós e encaramos assim. É um processo aberto, constante. Vão chegando novos parceiros que vamos tendo que acomodar em função das matrizes de grelha que fizemos. O excesso de conversa pode ser um problema. Nós estamos já a analisar, fruto destes primeiros meses de trabalho, o que é que está a correr melhor e o que é que está a correr pior e como é que podemos intervir em algumas áreas, nomeadamente para tentar que haja mais imagem e que haja uma linguagem mais televisiva em grande parte dos formatos que neste momento têm problema. Queria sublinhar uma coisa. É facto que estes, sobretudo causas comuns e o tudo em família, foram muito pensados por forma a evitar que a grelha se tornasse uma manta de retalhos demasiado grande. Esse objetivo, em parte, foi conseguido, mas o outro lado da medalha disso foi que ficou muito formatado e muito rígido. Temos que procurar agora uma solução de equilíbrio que permita evitar uma sucessão de pequenas intervenções sem grande nexo e que permita acolher as contribuições, mas que tenha um formato mais televisivo. Eduardo Sintra Torres, pode a 2 cumprir a sua missão desligada sem se preocupar com as audiências? Não, porque a televisão, como é um produto em parte industrial, não pode ser feita para o vazio, para o vácuo de espectadores. Portanto, tem que ter, e como há maneiras de saber quando são os espectadores, também os públicos justificam, de certa forma. Os públicos justificam. Agora, não pode ser uma condicionante total, nomeadamente num projeto que pretende, digamos, puxar a carroça, neste caso, não é? É uma proposta extremamente inovadora. Penso que na Europa do Sul não há nada de semelhante. Fazer um canal que pertence ao Estado, mas que
se abre a entidades exteriores desta maneira, com esta firmeza de intenções, e, portanto, não pode estar só dependente dos públicos. Essa questão é a questão mais complicada sempre que há com os mass média, se vai atrás dos públicos ou se puxa pelos públicos. Eu acho que neste caso aqui sim, nomeadamente como se destinam muitos programas a públicos ou especializados ou fragmentados, não se pode estar à espera, não se pode ver em função de uma grande massa de share como era antigamente. Hoje em dia já é completamente diferente. Mas, Falcão, como é que se garante com esta proposta, como dizia, como é que se garante com esta proposta qualidade? Qualidade de programação, qualidade de conteúdos? Em primeiro lugar, com uma análise crítica muito grande das coisas que estão a ser feitas. O que o Eduardo diz tem completa razão. Em boa parte isto é uma experiência. É uma experiência que tem alguns condicionalismos, alguns são de natureza industrial. A adaptação de um modelo destes a um modelo industrial de produção não está resolvida ainda. É um caminho que iremos percorrer ao longo do tempo. Temos estado a aferir quais são os principais problemas que existem na emissão, e existem alguns, problemas de localização de horas, de temas, problemas da ausência de imagem e de demasiada localização em conversa e em debate, e penso que grande parte do trabalho que tem que ser feito em relação aos públicos passa também por encontrarmos as melhores soluções em horas, em alinhamentos e em produção. Quem é que controla a qualidade dos programas? A equipa da 2 tem um dos setores, é uma equipa pequena, uma equipa de 2 dezenas e meia de pessoas, mas um dos setores mais importantes em termos numéricos e em termos funcionais é o dos produtores delegados, que neste caso representam a estrutura da 2 junto de um conjunto alargado de produtores externos que asseguram a produção dos programas para a 2. É este núcleo de produtores que vigia, do ponto de vista técnico, de formatos mínimos standards que foram definidos no início, mas também do ponto de vista de conteúdo em relação à formatação de cada programa por si, que assegura que os objetivos traçados no início estejam a ser cumpridos. Eduardo Sintra Torres, qual é o risco de repetirmos demasiadas vezes o mesmo formato? Demasiadas entrevistas, demasiados programas de conversa? Isso depende sempre dos conteúdos, não é? Se as conversas forem interessantes, se houver 10 conversas interessantes, não acho que seja problemático, nomeadamente se for dirigido, como eu disse, a públicos diferentes, ou se forem temas diferentes. Eu acho que, em relação à questão da indústria, o que pode ser interessante neste projeto é precisamente não ceder totalmente à pressão, mesmo a própria do público ou do espectador, em relação a um modelo industrial. Eu não terei nenhum problema em que haja, vamos lá imaginar este programa aqui, se calhar não é 100% industrial nos padrões de qualidade, mas qual é o problema? Se isto é feito por uma escola, se é feito por uma entidade da sociedade civil que está a colaborar num projeto, qual é o problema de não ser totalmente industrial? Não vejo problema nenhum. Alargando isto aos outros parceiros, acha que a qualidade é compatível com este modelo de parcerias, por Vamos exemplo, lá ver. com os 4 ou 5 dezenas de parceiros? O que é qualidade? Qualidade, para já, há padrões, penso que era o que o Manel está a referir-se, que são padrões técnicos. Se a iluminação for horrorosa, se estiver muito escuro, é um padrão de qualidade mau. Se as cores estiverem erradas, então teremos que ter atenção a isso, se calhar não pode ir para o ar. Mas isso são alguns padrões técnicos mínimos. Agora, em relação aos conteúdos, quem é que define o que é qualidade ou não? É complicado. Mas alguns parceiros não sabem fazer televisão. Sim, mas qual é o problema dos parceiros recorrerem a entidades externas? Quer dizer, se houver interesse, penso eu, aí talvez eu penso que a equipa do Manel tenha falhado na maneira como apresentou aos parceiros as possibilidades que este projeto tem, inicialmente, porque não há necessidade nenhuma de o parceiro fazer televisão. Não sabe fazer, se for a Casa do Vinho do Porto, se não sabe fazer televisão, pois encomenda programas exteriores. É preciso que o saiba fazer e que tenha acompanhamento sobre as ideias, sobre os conceitos de programas, ou os conceitos de reportagens, ou seja ficção, seja outra coisa qualquer, e que mande fazer. Qual é o problema? Oliveira, não corre o projeto da 2, o risco de ser pura e simplesmente a soma de interesses particulares e não responder às expectativas das pessoas?
É uma feliz, se ele for a soma de interesses, com interesses tão diversificados, pode ser de facto um canal em que... Eu não gosto muito da expressão da sociedade civil, porque a sociedade civil engloba muita coisa. Por exemplo, aqui o que estamos é na sociedade académica. E a sociedade académica tem muito que se lhe diga na sua estrutura, na sua relação de poder, etc. Isto sem qualquer crítica, é obviamente aqui à Escola Superior de Comunicação Social, porque eu sou um agente dessa sociedade de poder, que é a sociedade académica. Mas o que me parece aí é que o perigo que se corre, eu discordo aqui um pouco do que o Eduardo disse, no sentido, as entidades encomendarem. Porque o problema é preciso não esquecer aqui que a proposta da 2 nasce também pela parte governamental para, de algum modo, resolver um problema de componente financeira, ou seja, para tornar a RTP, no seu canal 1, no seu canal 2, que estava a ser um sobrepeso financeiro e económico para o Estado, poder, de algum modo, ter uma parceria da dita sociedade civil, vamos tomar aqui como esta expressão, para ela ser coprodutora dos programas. O que me parece é que muitas das entidades que responderam, de boa vontade, muitas vezes não sabem fazer televisão, nem têm capacidade financeira de meios para encomendar televisão. Mas também estou como o Eduardo, aí estou de acordo com ele, que ele diz. O que interessa é que em instituições como estas, como vocês, é um momento precioso para que a Escola Superior de Comunicação Social tenha programas e que possa levar à prática, como o que está a acontecer aqui, a produção desses programas. Agora, em relação à oferta alternativa, eu penso que não me preocupa muito a qualidade, porque aí, de facto, eu julgo que se enfatiza demais a qualidade da televisão. Manuel Falcão, quais foram e quais são os critérios para a escolha dos parceiros? Não houve verdadeiramente uma grelha de critérios. Houve um número grande de parceiros. Talvez a maioria veio ter connosco quando o desafio foi lançado aqui há um ano e pouco. E propuseram-se, ofereceram, queriam abordar temas, tinham conteúdos que achavam que eram possíveis. Outros fomos nós atrás deles, por assim dizer. Esta própria ideia da TV Universidade, na qual este programa se insere, nasceu um bocadinho dessa reflexão. Gostávamos de ter uma ligação aos cursos de comunicação. Como é que isto se pode fazer? Vamos desafiá-los a produzirem, as várias escolas que têm cursos de comunicação tecnologicamente equipados, vamos desafiá-los. Muitos parceiros, e no caso concreto das universidades, não têm capacidade financeira. Quando do lançamento do projeto estava pensado que em Velocidade Cruzeiro os parceiros assumissem uma parte substancial dos custos, nomeadamente 1/3, ou pelo que foi apresentado. Como é que isso Com diversas formas de imputação, vamos ver. Em relação... Nós preocupámos-nos numa zona, em termos horários, numa zona importante da grelha, em garantir condições mínimas para que alguns programas pudessem acolher as participações dos parceiros. São programas produzidos externamente. Há produtoras independentes a tratar destes programas que acompanham as nossas conversas com os parceiros, os temas que foram consensualizados com eles, as linhas de atuação, e que depois elas tentam, dentro dos formatos que estão definidos, passá-los a programas. Houve uma matriz de acolhimento do ponto de vista estrutural, técnico, como estação de televisão, que nós garantimos para que alguns desses programas pudessem ter uma participação, uma existência real. Há um outro ciclo de programas que é mais demorado na produção, e a linha de produção de documentários, que esperamos começar muito em breve, é um exemplo disso, que tem já a ver com uma componente de participação financeira. Estão a surgir algumas propostas que nós no início nem tínhamos considerado, pensado, e aí eu acho que vamos ter é sempre um processo mais lento, é um processo de produção necessariamente diferente. Estou confiante que chegaremos à dezena e meia de documentários em produção no decurso do corrente ano que tínhamos imaginado. Mas, ao mesmo tempo, começam a aparecer outras entidades, outros parceiros, que querem assegurar a produção de magazines
coisas do género de 2010, que é um exemplo que já existia anteriormente, mas que foi reformatado, foi inclusivamente, passa por outras entidades, tem a ver com a investigação científica, tem neste momento outra componente, não é exatamente o 2010 que era anteriormente, é um programa claramente que vem, entrega um magazine feito. Começam a aparecer, e penso que, sobretudo no segundo semestre deste ano, irá ser mais visível a presença de magazines deste género. Paquete Oliveira, este espaço, sendo ocupado também por universidades e pegando no papel da divulgação do conhecimento e da investigação, como é que se pode transpor isto para a televisão? Eu aí que penso que é uma responsabilidade muito forte que cabe às universidades, que é a mediatização do conhecimento e, sobretudo, do conhecimento científico, que é um trabalho que está para realizar, em grande parte. Não significa que não tenha havido grande investimento nessa área e que hoje os estudos demonstram que os próprios públicos da ciência, de algum modo, têm uma maior audiência do que se possa pensar. E se calhar por em linguagem comum. Não só em linguagem comum, mas em linguagem atrativa também. Mas eu penso e acho que é um desafio a fazer às várias instituições que estão implicadas neste projeto. A RTP, tanto quanto sei, é capaz de ser o maior património da memória de Portugal destes últimos 50 anos. E por isso aí, mais do que às vezes querer criar coisas novas, seria bom talvez recriar. Já há pouco se disse aqui, o Dr. Manuel Falcão também disse, a televisão é sobretudo imagem. O que eu penso, um dos erros que eu penso, que é um certo facilitismo, mas também com uma certa falta de meios, está a cair muito em programas de conversação. Agora, o que eu penso é que esses programas de conversação, mesmo como o Eduardo há pouco dizia, debatendo os temas, há muitos temas para debater, há uma certa contradição, eu próprio posso acusar uma certa contradição, porque eu vou à procura de dois para os programas de debate, as casas justas e a família. Agora, o problema é que depois no leque das audiências, e se queremos divulgar a ciência, há que fazer uma linguagem acessível e tornar o programa atrativo. Quer dizer, quando nós vemos um episódio, por exemplo, do Corpo Humano, que já foi há uns tempos, aquele episódio televisivamente bem construído, bem feito, é uma aula científica. Agora, o problema é construir programas, mas eu estou-me a lembrar, quando vi a ficha do programa do Corpo Humano, eram 100 e tal técnicos, experts da matéria, as próprias equipas da televisão, propriamente dita. Portanto, é aí que eu falava da televisão ter uma componente industrial muito complicada para se tornar também atrativa. Mas também depende, quer dizer, o Germano de Saraiva, a contar histórias, é de uma grande atratividade. Portanto, é um pouco de imaginação e de combinação das duas coisas. Eduardo Sintra Torres, a televisão deve ter um papel formador? Toda a televisão tem um papel formador porque as pessoas, quando veem, retiram sempre elementos para a sua formação, mesmo das telenovelas. Mesmo quando de forma está a formar. Mesmo quando de forma está a formar, porque as pessoas é que retiram as coisas e a sua formação faz-se também daquilo que está dentro de quaisquer programas. Agora, é evidente que este projeto aqui, assim, acho que tem uma vertente de formação mais acentuada do que um canal de telenovelas ou sitcom, como é óbvio, não é? Agora, é preciso saber que a linguagem televisiva não é a linguagem escrita, e nem radiofónica, e portanto a formação tem que ser feita de outra maneira, não é? Manuel Falcão, com uma manta de retalhos, com tantos e tão diversos parceiros, é possível a televisão ter este papel formador, especificamente a dois? Essa é a responsabilidade que nos cabe a nós, é montar o puzzle de maneira a que ele não seja demasiado desconexo, que mantenha alguma estrutura de continuidade. Fazer uma grelha é um bocadinho como fazer uma narrativa, tem que se ir conseguindo que as pessoas vão acompanhando e não saiam demasiado do fio condutor. A programação da 2 hoje é um projeto coerente? Eu acho que o que nós conseguimos pensar ao fim destes primeiros meses de emissão é que na preocupação de não a deixar demasiado instável, se calhar em alguns momentos a fechámos demais, a condicionámos demais. Mas os ajustamentos de grelha e de formatação de programas
que estamos a começar a introduzir, espero que possam começar a contribuir para resolver essa situação. Também depende um pouco do que é que se entende por coerência, não é? O que é um canal coerente? A SIC é um canal coerente, da manhã para a tarde para a noite, a RTP1 é um canal coerente, a NBC americana é um canal coerente. Depende do que é que as pessoas vão buscar. É evidente que há um fluxo televisivo e nos canais generalistas as pessoas picam a 1 hora e depois, se gostarem daquilo, vão continuar. Mas num canal mais ligado ao conhecimento, mais ligado a temas tão diversos, não sei se é necessário que haja uma coerência de grelha, de fluxo tão grande como é num canal generalista. Eu também não me preocupava muito com a coerência, mas tanto quanto percebi pela lógica subjacente ao projeto, a RTP não abandonou, digamos assim, a dois a produção que vem das tais 45 entidades. Tem uma linha condutora, de algum modo suplementar e complementar. E, portanto, bastaria que essa linha condutora, que essa componente da retaguarda garantisse uma certa coerência para depois deixar flutuar um pouco também a experiência dos outros. Preocupa-se com o reforço da nossa identidade cultural, por exemplo? A dois pode assumir um papel nesses termos? Pode. Não sei se as entidades promotoras desses programas estão muito preocupadas com a identidade cultural. Já há pouco perguntava a questão dos interesses. Vamos ver como é que é. Agora, eu deixava flutuar, digamos, a outra componente, e também, tal como o Eduardo Intratores dizia, não me preocupava com a coerência, preocupava-me com a coerência de quem tem, de algum modo, a responsabilidade do projeto. Não é? Portanto, aqui havia duas componentes alternativas. E agora, penso que, a pouco e pouco, aqueles que tomaram a responsabilidade de produzir esta televisão, e quando eu digo produzir, não produzir pelos seus meios, podem ser, efetivamente, o Eduardo há pouco, eu não concordava com o princípio, mas o Eduardo deu o exemplo de uma instituição que eu julgo que tem condições financeiras para mandar fazer um programa e depois colocá-lo em televisão. E também o que era preciso, se calhar, é que algumas entidades, algumas instituições, algumas empresas e instituições académicas podem estar em crise financeira, mas digamos, em contrapartida têm recursos humanos que outros não têm, talvez. Têm recursos, por exemplo, aqui num estúdio, como vocês têm, que outros não têm. Fazer aqui, digamos, um balanço para que fossem colocando programas em que a tal sociedade, que de algum modo, eu penso que é importante 45 entidades terem dado a resposta e outras propostas que têm vindo. Agora, o que eu acho é que tem que se comprometer. Não basta dar resposta e agora depois não se comprometerem para a televisão que querem fazer. Eu dá-me só que o que pode haver alguns espectadores que têm algum receio em relação ao projeto e têm razão, que é pensarem que as entidades querem se vender a si mesmas, quer dizer, querem utilizar o o tempo que lhes é proporcionado no fundo, pelo Estado, por nós todos, para fazerem propaganda de si mesmas. E eu acho que isso, de facto, pode acontecer, mas seria um erro tremendo, porque ninguém quer ver a propaganda, a autovenda, digamos assim, das entidades que aderiram a este projeto. Portanto, essas entidades rapidamente, se ainda não perceberam todas isso, rapidamente vão ter que perceber que o que têm é que fazer televisão. E fazer televisão não é fazer em autopropaganda, é fazer em programas de conhecimento, programas de entretenimento culto, de programas de temas que interessam à cidadania. Quem é que pode fazer este balanço? Este balanço de que falava? Sobre isso, temos que ser nós todos, não é? Tem que ser a sociedade civil a responder ao canal da sociedade civil. O balanço, civil. desculpe, como telespectador, o balanço do que se está a passar internamente. Balanço do que se está a passar internamente. Não, aí penso que o Dr. Manuel Falcão, de qualquer modo, claro, deu a entender. Bom, a proposta está feita, estão a colher as respostas, mas também não está, penso eu, que ninguém largou isto, ou Deus dará, penso eu. Nem é um projeto fechado, um projeto deste, até porque é um projeto muito experimental, como já aqui foi dito, é um projeto que não pode ser considerado acabado neste sentido, e temos a perfeita consciência de que estamos, aos poucos, a pisar terrenos novos e que temos que ir adequando e corrigindo e analisando, e esse é um esforço grande que estamos a fazer internamente, analisando o que é que corre menos bem na nossa relação com os parceiros, o que é que corre melhor do ponto de vista de produção e o que é que tem que ser completamente alterado do ponto de vista dos mecanismos de produção que existem. E em todas estas três áreas há coisas que já localizamos. E aqui acho que era importante uma coisa, vocês como técnicos também aqui expertos de comunicação, imaginemos que este canal é uma proposta nova, produzido atrás com uma grande empresa industrial. Para posicionar um canal leva muito tempo.
sobretudo face à concorrência, e hoje que a concorrência na televisão é feroz. É feroz em relação à televisão de cabo, é feroz em relação à televisão generalista. Portanto, posicionar um canal destes, que inclusivamente, vamos admitir que tem que ter as tais incoerências que falava há pouco, ou as tais desarticulações que falava, mas posicionar um canal destes demora anos, pelo menos 2 anos. E como é que se agarram os públicos a um canal destes, como diz o Paquete Oliveira? Com o hábito. Com conteúdo e com o hábito. Conteúdo, já se falou aqui um bom bocado hoje, que é a natureza do conteúdo, o conteúdo ser interessante, o conteúdo trazer conhecimento, o conteúdo contribuir para a informação das pessoas, no sentido mais lato, pode fidelizar audiências. Mas também com o hábito. Eu acho que nós temos, neste momento, uma percepção clara e para abordar a questão das audiências, não estamos preocupados com os pontos de rating, preocupamos-nos um pouco com o que é o share atingido pela estação. Não temos uma preocupação comercial, não dependemos, a nossa existência não depende das variações de rating que existirem, mas é-nos importante saber se estamos a ser vistos e, mais importante do que isso, até talvez nesta fase, se estamos a conseguir tocar novos públicos que anteriormente não conseguíamos tocar. Esse é o nosso exercício, a nossa reflexão mais profunda. Neste momento, eu penso que estão a começar a ser criadas as condições para dizer sustemos a queda, ou seja, a RTP2 vinha em queda de audiências desde há largos meses. Penso que já podemos dizer sustemos a queda, estamos em vias de começar talvez a entrar numa zona mais otimista, mas claramente já tocamos públicos novos, mesmo que numericamente inferiores. Eu acho que às vezes esta questão de audiências e do share em relação a um canal como este é um bocadinho mal colocada. Porque não se pode esperar nunca, quer dizer, é uma expectativa utópica absurda, esperar que um canal como a 2 tenha um share igual a um canal que está a oferecer entretenimento e outro tipo de, enfim, entretenimento basicamente, e notícias que são do tipo de entretenimento também à mesma hora. Nos Estados Unidos, houve uma sondagem que foi feita para aí há 2 anos talvez, que era muito interessante porque nos Estados Unidos o serviço público, que existe também, tem, se não me engano, 4 ou 5% também de share, é por aí. E até é um bocadinho chato aquele serviço público, porque eles gostam de ser chatos, como os outros não são. Eles gostam de ser chatos e não perceberam bem, mas deixe-me só acabar. E, portanto, tem um share que será semelhante aqui ao da 2. Mas o que é curioso é que foi feita uma sondagem que se perguntava às pessoas quais eram os serviços públicos que eram absolutamente fundamentais para o povo americano. E a resposta era, em primeiro lugar, as Forças Armadas e, em segundo lugar, a televisão. 90 e tal %. O que significa que as pessoas, mesmo não vendo, acham que é necessário que haja esse canal. E, portanto, eu penso que isto, no fundo, dá algum conforto. Porque as pessoas não veem, porque não estão vocacionadas para aquilo, mas consideram que é importante que haja um canal para os seus filhos ou para os outros que querem ver programas educativos. Mas a 2 definiu como prioridade atrair os mais jovens, trazer os mais jovens para o canal. Claro, mas demora tempo, como diz o Paquete Oliveira. Como é que isso se consegue? Não sei, mas isso são processos, eu sou crítico, vou criticar esse processo, mas é muito complicado conseguir captar públicos dessa forma de um dia para o outro. Provavelmente as entidades promotoras envolvendo faixa jovem, porque se calhar vai encontrar da parte deles maior atratividade para produzir televisão. O que interessa aí de algum modo, coordenar também os próprios conteúdos. Eu, como crítico, posso dizer que acho que para já na 2 faltam programas que façam assim e que sejam um bocadinho mais abertos para chamar a atenção, porque a televisão é muito o que se fala na rua, não é? E, portanto, faltam esses programas que façam um clique para as pessoas irem lá 1 ou 2 vezes e, a partir daí, ganharem uma habituação. Manel Falcão, e se o espaço universitário tiver uma hora mais própria, menos tardia, será essa uma forma de captar os jovens mais facilmente? Sinceramente, penso que não, que o problema não reside na hora. Não reside na hora por uma razão. Todos os indicadores mostram que o público da 2 chega tarde à 2 e quanto mais novo é no sentido da idade dos universitários, mais tarde chega à antena. Portanto, aí acho que não há um problema de localização, claramente. Mais cedo do que isso não estão lá.
Mas pode ser um espaço importante para credibilizar, nomeadamente, o ensino superior? O espaço universidade? Eu penso que ele pode ser, sobretudo, importante para dar a oportunidade a quem trabalha, a quem estuda em cursos de comunicação, de confrontar a teoria com a prática. É uma possibilidade de pôr uma emissão no ar. É uma possibilidade que não existe normalmente, pelo menos em Portugal, com a legislação que temos, no estrito espaço universitário, embora exista noutros países. A ideia foi exatamente esta. Podem pôr uma emissão no ar. E esse foi o desafio que foi lançado. Pois. Eu acho que quer dizer, espero, este é o número 1, não é? Eu espero que este programa não seja só pessoas sentadas, porque os jovens têm que ir para a rua fazer entrevistas, reportagens, fazer programas experimentais, mostrar o que é que os estudantes universitários fazem de música, de bandas de garagem, por aí fora. Quer dizer, mas não é isso que está previsto. No projeto da 2, as recomendações aos parceiros é que apresentem filmes no início dos programas e que depois façam debates, conversas. Em alguma formatação de programas, não em todas. Aliás, em relação... Então, que expectativas é que existem em relação a este espaço? Em relação à televisão universidade, eu acho que o Eduardo falou de grande parte delas. Falámos muito com os responsáveis. Exatamente. Se não são estudantes, tem que haver jovens, filmes experimentais. A ser de vanguarda, quem em todas as universidades deve haver, com certeza, bandas de rock. Quer dizer, é o sítio para elas aparecerem. Eu ouvi, quando estávamos aqui. Exatamente, estava alguém a ensaiar. É o sítio para elas aparecerem. Provavelmente há quem se divirta a fazer videoclipes nas horas vagas. Claro. Provavelmente é este o sítio para ele aparecer. Provavelmente há quem faça videoarte no meio das coisas. E pode ser o sítio e deve ser o sítio onde ela apareça. E essa é a grande expectativa que eu tenho em relação... E se me permites um bocadinho, eu acho que nós temos em Portugal, em matéria de produção de televisão, uma lacuna terrível, que é a falta de capacidade de produção de documentários que estabeleçam uma muito boa relação com o público. E se este espaço puder ajudar a começar a trabalhar a linguagem do documentário, que é uma linguagem que não é muito fácil, embora tenha que ser de muito fácil percepção para resultar, eu acho que é um grande passo para podermos dizer que também aqui se pode ter contribuído para melhorar um bocadinho até a indústria do audiovisual. E que é necessário que as próprias universidades tenham uma concepção clara do que é a televisão e do que é a linguagem televisiva. E a partir daí falar através dessa linguagem para veicular o que quer dizer. O que quer dizer, quer a nível de formação geral do público, quer a nível de interação, porque a universidade hoje, se calhar, faz muito mais fora da universidade que dentro da universidade. E penso que a 2 pode ser um canal importante para que a universidade chegue lá fora. Tenho uma última pergunta para os três. Pedia, tanto quanto possível, uma resposta mais curta. Eduardo Sintra Torres, qual é o maior desafio que a 2 tem pela frente? Para já penso que é cumprir o que está previsto, fazer com que os parceiros comecem a produzir televisão e não apenas a dar ideias para temas e para já esse seria o patamar durante, sei lá, um ano e tal, seria esse o patamar, era cumprir o que está e pôr as entidades a fazer televisão. Paquete Oliveira. Eu penso que eu subscreveria o que o Eduardo Sintra Torres disse. Agora, eu julgo que é muito, já há pouco dizia, como se costuma dizer, a gíria futebolística, a bola passou para outro campo. Eu penso que, neste caso, efetivamente, o outro campo são as universidades, são as entidades que acolheram da resposta positiva. E, como tal, essas têm que congregar algum esforço, alguma responsabilidade e até investir, porque não esqueço sempre a componente financeira, investir em produzir programas. Eu penso que aqui há, de algum modo, eu que sempre interpretei que a RTP teria que continuar com 2 canais, penso que com efeito, quer se queira, quer não, perverso ou não, continuar os 2 canais. E, portanto, aqueles que, sobretudo, defendiam que a televisão de Estado teria que ter 2 canais, têm que afirmativamente provar que os 2 canais podem coexistir, obviamente alternativos, porque também não faz sentido que eles sejam semelhantes. Manuel Falcão. Um aumento da participação qualitativa nesta fase e também quantitativa dos parceiros na emissão, por um lado, como condição para nós próprios conseguirmos libertar meios para fazermos outro tipo de programas que possam causar alguma surpresa e que possam também eles permitir que o canal vá por caminhos mais inovadores. Chegamos desta forma ao fim do debate. Obrigado pela vossa participação. Este foi o nosso contributo para a reflexão sobre este novo projeto A2.
Boa noite e até uma próxima oportunidade. Depois deste debate, ou melhor, desta conversa sobre televisão, as vozes que vamos ouvir e ver a seguir afinam por outros tons. São vozes de estudantes da Escola Superior de Música de Lisboa. São vozes de alunos do curso de formação musical. Eles estiveram no Palácio da Independência, em Lisboa, para se submeterem a uma audição. Lidaram com os imprevistos de uma atuação ao vivo e mostraram o seu domínio vocal e do piano. Esta exceção é o único curso da escola que forma professores mesmo, e tem também a área pedagógica, não é? Portanto, forma professores para darem formação musical, não é? Que é uma cadeira que corresponde ao antigo solfejo. E por isso, para além deles terem de ter a parte técnica enquanto professores de formação musical, têm de dominar várias formas de expressão musical, não é? Seja ao piano, seja com a voz, seja a dirigir e a orientar ensaios, seja uma boa preparação auditiva, isso é muito importante, não é? E uma grande preocupação com a afinação, com a interpretação, portanto, tem de ter uma formação muito abrangente. Porquê que vieram para uma sala fora da escola? Quer mesmo saber? Pura e simplesmente porque a Escola Superior de Música não tem espaço suficiente. A única sala que há disponível para fazer audições está ocupada com aulas a esta hora. Portanto, a Escola Superior de Música tem imensos problemas de salas, de número de espaços, não haver um sítio nem para os alunos estudarem, nem para os alunos se reunirem, não haver um bar, não haver... Há uma grande falta de infraestruturas, não é? Há pessoas que estão mais habituadas entre eles. Estes alunos têm... Há vários alunos que têm, enfim, várias atividades diferentes fora daqui. Portanto, há muitos que trabalham como músicos, há muitos que trabalham como professores e há os mais novos que ainda não trabalham, que só se dedicam a estudar. Portanto, o à vontade deles em palco difere muito de pessoa para pessoa. Para além de estar na Escola Superior de Música, eu já toquei flauta de bisel, fiz o conservatório, toquei violoncelo ao mesmo tempo e agora toco viola da gamba. Só isso. E dou algumas aulas. Eu sou licenciado em composição, este ano voltei à Escola Superior de Música para o curso de formação musical. Em termos musicais, dou aulas no Conservatório Regional de Setúbal. Sou pianista acompanhador da classe Suzuki da Orquestra Metropolitana de Lisboa e tenho um programa de rádio em Setúbal sobre música. Eu comecei a dar recentemente aulas de música, aulas de formação musical numa escola e antes disso estudei no conservatório, estudei piano, pronto, e comecei a tocar desde cedo, mas eu gostei muito de tocar piano.
bastante bem, teve momentos mágicos muito bonitos. Teve outros menos bons por causa dos nervos, mas na generalidade acho que foi bem. Acho que correu bem, as pessoas estavam nervosas, inclusivamente eu, e quem tinha solos, eu também estávamos muito nervosos, mas correu bem. É isso. Sim, satisfeita. Eu acho que devo dizer que estou aqui porque... Sim, não vale. Estou aqui porque tinha muitas saudades de cantar, assim, este tipo de repertório. Como tenho dado a dar aulas, não tenho tido a ocasião de cantar este tipo de repertório e já tinha tido esta experiência de cantar este filme sob a direção da Clara. A audição acho que correu bastante bem, acho que correu... Até muitas das coisas correram acima das expectativas. Acho que houve momentos muito bonitos. De qualquer maneira, para eles, o mais importante é o facto de aparecer em público, ser obrigado a aparecer em público, a fazer música e a reagir ao segundo, porque na música, não é? Toda a gente sabe que as coisas se passam muito depressa e quando as pessoas estão a pensar no momento seguinte ele já passou. O mais importante é mesmo esta experiência de enfrentar os nervos, enfrentar o público, enfrentar isso muitas vezes para aprender a dominar, né? E a ter uma reação mais rápida. Eu acho que correu bem. Os nervos acho que ajudaram e a malta conseguiu. Por hoje, este E2 está a chegar ao fim. Esperamos ter-vos surpreendido pela positiva. Este programa é feito na Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa e é este pequeno mundo que lhes vamos mostrar todas as semanas. Vamos continuar a trazer ao ecrã aquilo que imaginamos, aquilo que fazemos e aquilo em que apostamos. Na próxima semana, a proposta que temos para lhe mostrar tem a ver com música, com uma orquestra. Durante uma semana acompanhámos os ensaios e a preparação de um concerto da Escola Superior de Música de Lisboa. Se estiver por cá, de certeza que irá gostar de conhecer os músicos portugueses que se estão agora a formar. Até para a semana!